Ladies and gentlemen, this is ROB 1993. Welcome to Podvoar. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast aeronáutico Podvoar. Para mais um episódio, hoje temos connosco Rui Miguel Barros, mestrado em Engenharia Aeronáutica aqui na UBI e atualmente já há quase 5 anos trabalhador na Boeing. E hoje vamos estar à conversa sobre o que tem sido o seu percurso profissional, desde que se formou, e principalmente falar sobre o que é trabalhar numa das maiores empresas de desenvolvimento aeronáutico do mundo. Portanto, vamos perceber como é trabalhar para a Boeing. Rui, antes de mais nada, muito obrigada por estares aqui connosco. E como foi todo o processo de entrada para a Boeing? Ou seja, os estágios da entrevista e no que é que consistiram? Certo, antes de mais, Jenny, obrigado pelo convite. Só queria anotar inicialmente que acho que esta é uma ótima iniciativa vossa e tenho todo o gosto e sinto-me privilegiado por estar a falar com vocês também, a partilhar um bocado com a nossa comunidade aeronáutica da Covilhã e todo o mundo, na verdade, um pouco da minha experiência, que é um pouco vasta e também espalhada por várias oportunidades que me foram dadas e portanto, eu adoro e terei todo o gosto em partilhar isso com vocês. Em relação à tua pergunta, como foi o processo de entrada, não é? O processo de entrada foi relativamente casual, porque veio de um problema que eu tinha inicialmente, que era a empresa que eu estava antes, estava a entrar em risco e eu entrei em risco de redundância, como todos os meus colegas, que é um processo do qual está legislado. Há um processo legal que dura vários meses, em que eles avisam que há esse risco, que efetivamente nem sempre se materializa, em que nós vamos perder o emprego. E, portanto, se calhar foi a minha primeira vez em que eu me apercebi que não podia só contar com a minha experiência, não podia só contar com o meu trabalho, mas também tinha que me salvaguardar dos meus interesses, dos meus princípios, para a minha carreira e para o meu futuro. Portanto, isto aconteceu na ExecuJet, e penso que talvez mais tarde na conversa fales um bocado em particular dessa experiência. Bastante quando eu estava a trabalhar, houve esse risco e, portanto, de certa forma, proativamente, mas não só proativamente, comecei a investigar todas as outras opções que o mercado me dava. Isso porque estava bastante confortável, gostava bastante imenso do que fazia, mas pronto, havia esse risco. E lembro-me que a Boeing foi uma das, não sei, talvez 2 dezenas de empresas para a qual eu mandei currículo e, portanto, o que acabou por acontecer na altura foi que não fui selecionado de certa forma para sair da empresa e continuei. E o que aconteceu foi que passado um ano, talvez, dessa experiência, a Boeing contactou-me e reconheceu que tinha lá o meu currículo e que se aplicava bastante ao interesse que eles tinham. E pronto, quer dizer, foram eles que me contactaram através de certa forma inesperadamente. Isto fez com que houvessem uma série de circunstâncias que jogaram bastante a meu favor, que era o facto de já estar relativamente realizado e gostar daquilo que eu fazia na empresa em que trabalhava na altura, e portanto ir para a entrevista numa perspectiva de, por um lado, curiosidade, por outro lado, para também perceber o quanto eles tinham interesse em mim, nas minhas mais-valias, portanto, na minha experiência e tudo mais, e portanto não ter que, de certa forma, aceitar a primeira coisa que me fosse oferecida ou não, quer dizer, ou seja, de certa forma, acabas por ir para a entrevista de uma forma mais confiante, mais tranquila, quando estás numa posição em que sabes, de certa forma, aquilo que tu vales e estás numa posição em que gostas daquilo que fazes também. Portanto, é só para enquadrar um bocado como é que aconteceu essa entrevista. E eu acho que quando isso acontece, quando nós estamos um pouco com menos pressão de ou vai ou racha, não é? Tem que ser esta entrevista para ter um trabalho, estamos um bocadinho mais relaxados e possivelmente somos mais confiantes em falar aquilo que conseguimos fazer, aquilo que somos, aquilo que falamos, aquilo que queremos alcançar. E já não era a minha primeira entrevista de todo, mesmo aqui no Reino Unido. Portanto, preparei-me preparo para todas as entrevistas, que é ler atentamente a descrição do trabalho e começar a poking holes, tipo começar a ver ao detalhe todas as expressões que eles usam, como é que a empresa está estruturada, quem são os indivíduos que me vão entrevistar. Portanto, encontrar um pouco daquilo que eu tenho em comum com as pessoas que me vão entrevistar. E, portanto, foi um pouco por aí, não é? Ou seja,
é um bocado a aproximação standard também entrevista, é sem dúvida pensar, ler, estudar um pouco para que corra o melhor possível, mesmo quando nós até poderemos não estar 100% certos que é aquilo que queremos. E eu dou bastante este conselho a vários dos meus colegas, amigos, pessoal que me vai perguntar. Eu acho que nós temos que dar o nosso melhor e também saber aquilo que a indústria precisa e quer, e nada melhor do que uma entrevista para o fazer. Acho que nos põe ao teste e, portanto, essa foi mais uma dessas experiências. E para ser franco com vocês, não tratei a Boeing nem com mais ou menos expectativa, nem melhor ou pior de qualquer outra empresa, até startup que fosse, não é? Qualquer entrevista de trabalho que tive. Portanto, por um lado estava confiante e por outro lado, pronto, foi mais uma entrevista. Mas sim. Em algum momento foi referido a universidade, digamos assim, ou seja, a Covilhã representou um papel importante na tua escolha ou sentes que não, nem por isso? A resposta simples é não. Imagina-te a entrevistar alguém daqui a 20 anos e essa pessoa estudou no Vietnã. Tu nem fazes a ideia das universidades, do tipo de formação, da forma, do tipo de cadeiras que eles têm, da forma como eles examinam. Quer dizer, há ali um processo de confiança, de seriedade e profissionalismo que eles têm que aceitar, não é? E posto isto também outro pormenor importante, que é depois da entrevista e depois de eles te fazerem uma proposta, há todo um safety check que eles fazem em relação ao teu passado e quem tu és. Mas eu usei esses mesmos documentos que tinha para aplicar-me para a Boeing e acho que em cima disso houve todo um check, um background check para eles confirmarem que eu era quem eu era, todas as experiências que tens a dar, não é? Ou seja, não, acaba aí esse processo. A Covilhã para eles não é relevante. Sim, e diria que o exemplo não estou a menosprezar em nenhuma forma a Covilhã. Exatamente, a própria pergunta não é com esse intuito, é mesmo para saber se importa assim tanto, vá, digamos. Pronto, e a resposta é, efetivamente, na minha opinião, não. Não foi especialmente por causa do curso que eu tive a carreira que tive, de certa forma. Certo. E agora, direcionando a conversa um bocadinho mais para a Boeing, fala-nos um bocadinho do que tem sido o teu percurso profissional na Boeing desde que entraste para a empresa, em junho de 2018, certo? Isto é, gostaríamos de saber um bocadinho mais sobre as funções que tens vindo a executar e de que modo é que te foram atribuídas ao longo do tempo na empresa. E consiste cada uma dessas funções também. Portanto, a minha primeira entrevista, eu próprio não sabia, mas normalmente as grandes empresas o que fazem é compram e adquirem de várias formas outras pequenas empresas das quais colaboram no caminho ou até muitas vezes que são adversários ou que produzem software que podem entrar em conflito com os interesses da Boeing. Portanto, uma das formas é ultrapassá-las tecnicamente ou adquiri-las. E estou a dizer isto porque a primeira empresa com a qual trabalhei era a Continental Data Graphics, portanto CDG, e era uma empresa que pertencia à Boeing, mas a empresa por si só tinha sido criada independentemente da Boeing, sei lá, 20, 30 anos antes disso. E esse exemplo existem bastantes. Talvez até o mais conhecido é o caso da Jeppson, que produz todos os mapas para o mundo aeronáutico. E portanto a Jeppson é uma empresa da Boeing, mas por acaso eles mantiveram o mesmo nome. E o que eu fazia na altura, portanto, o que eles me fizeram, portanto, estavas a falar um pouco daquilo que eu tinha submetido a nível do meu currículo. E o que eles queriam era que eu trouxesse a minha experiência de aeronavegabilidade com jatos privados e com helicópteros também, mas pronto, essa experiência que eu tinha acumulado para fazer uma espécie de novo departamento nesta empresa. Mas o que aconteceu foi que acho que logo de início esbarrei contra a burocracia de uma grande empresa e o processo foi um bocado esquisito, foi um bocado aos altos e baixos. Pronto, enfim, e portanto todo esse processo, enfim, foi uma adaptação para mim, mas também para eles, porque de certa forma estes são uma empresa bastante internacional, se não há dúvida, mas eu senti que houve muitos daqueles processos iniciais que eles se calhar não tinham, não direi nenhuma oposição, mas que nunca tiveram ninguém tipo, a questionar os porquês, não é? E portanto eu acho que esses meus iniciais foram um bocado de combativos quase até nesse aspecto. E pronto, quer dizer, a partir daí comecei a trabalhar mais com projetos. Portanto, eu acho que a ideia que eles tinham inicialmente de fazer um departamento para a navegabilidade acabou por não entrar em fruição.
mas o que eles depois faziam era todos os outros projetos que tinham a ver com a aeronavegabilidade vinham falar comigo e eu responsabilizava por eles. Lembro-me de 2 deles em particular, por causa do problema que a Rolls-Royce teve com os Trent 1000. Não sei se estão a par, mas há cerca de 5 anos atrás, estes novos motores pioneiros que se puseram nos Dreamliners, nos 787, começaram a ter bastantes problemas de compressor das fan blades e outros não só exclusivamente disso. E eles tinham que ser removidos a cada 200 horas de voo. Enfim, e isso penalizava bastante um tipo de operadores que tinha escolhido esses motores, os motores Rolls-Royce, as opposed to os motores da GE, por exemplo. E alguns dos operadores que estavam a utilizar esses aviões com esses motores problemáticos tinham subcontratado a Boeing para lhes fazer todo o processo de technical assessments, de technical maintenance. Portanto, todos os operadores precisam de uma empresa que faça esta manutenção. E, portanto, a cliente da Boeing era a Norwegian, e que a Norwegian foi uma das quais eu trabalhei, mas depois também acabei de trabalhar para a Air New Zealand e para a Saudia, porque basicamente os aviões deles estavam parados e e a Boeing tinha que fornecer basicamente outros aviões para eles continuarem a fazer os serviços, e portanto chamaram a mim para fazer os programas de manutenção para estes novos aviões que a Boeing estava a fornecer. E eu penso que fiz de 777, tanto 777 e 747. E agora uma questão um pouco mais egoísta da minha parte. Eu gostava que explicasses para mim e para os nossos ouvintes o que é um pouco melhor o que é o cargo de Systems Engineer, ou seja, numa empresa de aviação, como a Boeing, ainda por cima, qual é que é o teu papel? Quer dizer, System Engineering já é uma coisa que pode ser estudada por si só, percebes? A forma mais simples de explicar o que o System Engineer faz é, se tu és o meu cliente, tu vais ter que arranjar uma forma, ou melhor, se tu queres me contratar para eu te dar um produto ou um serviço, e nós os dois temos que arranjar a melhor forma de tu me comunicares aquilo que queres, percebes? No caso, nós aqui chamamos de os requirements, o statement of requirements, em que tu produzes uma lista de centenas, às vezes até milhares, dependendo da complexidade do projeto. E portanto, aquilo que o System Engineering faz tem a capacidade de ver tudo como um bolo, portanto tudo como um projeto só, até ir ao detalhe e, quer dizer, questionar-te porque é que tu tens a vírgula nesta frase, e porque é que tu vais fundamentar naquela source, e porque é que não tu vais fundamentar naquela outra source. E portanto, de certa forma, ter uma abordagem geral até particular de tudo que é necessário que esteja em place para que o projeto seja concretizado. E no caso eu trouxeram-me para o projeto do E7, que é basicamente um 737 modificado em esteroides para fazer early warning nos mares do norte, no caso, early warning AEW, early emergency warning, penso que é uma coisa assim. E portanto, a ideia era tudo que fazia parte da aeronavegabilidade, lá está a experiência passada, tudo que fazia parte de technical services, maintenance, todo esse bolo de requerimentos, e eu fiquei responsável para não só trabalhar com o cliente em relação à melhor forma de clarificar todos e quaisquer pormenores desse bolo de texto, estou a falar mesmo pormenores de pontos e vírgulas, quase contratuais mesmo. Qual é a solução que nós podemos desenvolver como empresa para satisfazer aqueles requerimentos, percebes? E portanto aquilo que tu acabas por fazer é formar uma equipa de pessoas que já têm experiência na área, e eu era uma delas que tinha uma experiência em manutenção, e portanto começa a desenvolver uma proposta homogénea que fala com todos os outros departamentos, com todos os outros requerimentos que estão escritos neste mesmo documento, e produz uma solução unânime e que faz sentido. É claro que isto é sempre na teoria, na prática as coisas acabam por ser um pouco mais difíceis, e há muitas nuances. Mas pronto, foi um projeto de 2 anos. Só para teres uma ideia, e só agora é que o Guiano está a passar pela fase de modificação e vai começar a entrar em testes em breve. E um bocado dessa diferença de ambiente, digamos assim, ou seja, de ir para a UBI, para o trabalho. Agora, como é que se reflete um bocado agora na Boeing? Sentes que o ambiente de trabalho na Boeing é algo organizado, é algo mais trabalho de equipa, digamos assim, trabalho mais individual, e consegues aproveitar bem, digamos, vocês continuaram a aproveitar a vida, digamos. Sem dúvida. Aliás, um dos grandes pontos positivos da Boeing é o work-life balance. Quer dizer, eles dão-te uma liberdade
de tu escolheres um pouco como é que queres organizar o teu dia, as tuas prioridades, de forma, aliás, uma ponto importante do teu desenvolvimento na Boeing é tu a certa altura escolheres as tuas prioridades, tu dizeres o que é importante para ti, aquilo que tu queres alcançar no próximo ano, e depois tens vários períodos ao longo do ano em que te perguntam como é que estás aí nos teus próprios projetos. E muitas vezes não tem que ser coisas aplicadas diretamente à empresa, podem ser coisas aplicadas só ao teu desenvolvimento pessoal, não é? Trabalhas na Boeing há quase 5 anos. No entanto, reparamos também que trabalhaste, e já falaste um bocadinho sobre isso, para a companhia aérea portuguesa Everjet e para a empresa de aviação EasyJet. O que te concedeu alguma experiência no que toca a outras aeronaves. E, por comparação, há algo que trouxesse algum tipo de melhoria ou de sistema ou estrutural para a Boeing? Ou se não, também ao contrário. Também falar de algo que a Boeing possua que a diferencia no mercado. Sim, a resposta é sim. Tu tens que me concedeu alguma experiência e eu reiteraria para conceder-me toda a experiência que eu tenho, imensa experiência, aquilo que eu acumulei foi das empresas anteriores que eu trabalhava bem. No meu caso, valeu, eu diria, 95% do meu bilhete para entrar na Boeing foi a experiência que eu tive. E agora que estás nesse mundo, digamos, neste mundo da aeronáutica no estrangeiro, pronto, que é ia dizer um pouco, mas é bastante mais amplo do que aqui em Portugal, infelizmente. Quais é que são as tendências e quais é que são os desafios agora para o futuro neste mundo? E como é que a Boeing se tenciona posicionar frente a estes desafios novos? Bem, a Boeing é uma das maiores empresas do mundo, não é? Portanto, o que é bom e é mau. É bom porque tem recursos quase infinitos. Quer dizer, don't quote me on this, não é? Mas, e é mau porque é uma empresa muito grande e mexe muito devagar. e portanto tens que saber jogar um pouco com as suas expectativas com estes dois critérios. Ou seja, o tamanho da Boeing às vezes joga contra si própria. E eu não é, já falei, já interagi com centenas de pessoas que não faço ideia do que é que elas fazem. E isso é só um pouco da diferença, talvez, inicial que te posso dizer. Mas aquilo que tu percebes depois, quando chegas a este nível, é que a abordagem tem que ser, eu não posso focar toda a gente em fazer novas coisinhas, o Zé trabalha em novas baterias, o André trabalha em novas hélices e o Rui trabalha em novas fuselagens. Não é isso que acontece. O que acontece na verdade é nós já temos um projeto que já foi estudado, desenvolvido, já houve imenso R&D, e vamos tentar aplicar esse projeto, desenvolvê-lo, fazer modificações para o nosso cliente, de forma a tentarmos encontrar um midway em que a nossa solução eu não tenho que criar tudo novo, e o meu cliente pode ter aquilo que ele quer. Portanto, outra vez a importância de ver tudo ao nível de detalhe dos requerimentos, com aquilo que o meu cliente quer, e eu ter a noção do tipo de produtos que a Boeing já desenvolve e conseguir adaptar uma solução para de forma a minimizar gastos, de certa forma, minimizar toda essa infraestrutura e conseguir ampliar as minhas soluções. Portanto, se um projeto já funcionou para este cliente, se calhar posso modificar o projeto de certa forma para depois funcionar para mais clientes. Parece que a Boeing cria quase as tendências. E, portanto, sim, não sei até que ponto quer dizer, eu penso que sim em algumas áreas, sei lá, por exemplo, o exemplo da fibra de carbono utilizada no 787, na fuselagem, sem dúvida revolucionário e fez a tendência, fez com que a Airbus reagisse a isso. Mas depois tens o exemplo contrário, em que tens o exemplo em que, e o exemplo de acordo com aquilo que eu te disse, em que eles reutilizaram a fuselagem do 737 para fazer, portanto, um modelo que já tinha 30 anos, para fazer uma versão nova 737 MAX, né? E pronto, enfim, as coisas correram como toda a gente sabe. Mas, portanto, há nichos da Boeing que eu até posso desconhecer, que são pioneiros. Há nichos da Boeing que adquirem empresas que são efetivamente pioneiras. Já estou a tentar
tenho na memória de ver nas notícias internas que a Boeing adquiriu uma empresa que desenvolveu drones, uma empresa, agora por acaso esqueci do nome, mas eles têm um logo amarelo, em que ele desenvolveu um drone de personal, tanto do ponto A ao ponto B, sei lá, tipo under an hour, under 30 minutes, em que ele tinha pernas para andar e eles compraram e agora estou a tentar desenvolver essa ideia. E acho que agora querem fazer tipo 4 a 6 passageiros por drone. E portanto, são pioneiros, sem dúvida que são, e têm imensa infraestrutura e imensos recursos para fazer. Mas eu penso que aquilo que, e voltando a responder específico à tua pergunta, a forma como a Boeing se posiciona é utilizar ferramentas que sabe que funcionam, ter qualidade nos seus engenheiros, e quer dizer, ter uma atenção bastante importante ao custo de qualidade, não é? daquilo que está a oferecer. Portanto, acaba por não arriscar tanto como uma new startup, não é? Como uma empresa que tem que se evidenciar mais no mercado. Portanto, é um pouco isso, é um pouco de novas coisas e coisas bastante já assimiladas na indústria. A minha próxima pergunta, por acaso, era como é que é o processo de desenvolver uma nova estratégia de negócio para um mercado específico. Mas, tirando um pouco aquilo que tu disseste, é um bocado do que disseste agora no fim, ou seja, sabem que funciona, então tentam melhorar. Mas isso traz riscos, digamos assim, querendo ou não, como aconteceu, traz sempre riscos. E como é que a Boeing avalia esses riscos? Ela meio que vai assim, vamos tentar uma coisa nova, ou realmente é algo muito pensado? Como disseste, a Boeing é uma empresa enorme, então leva muito tempo, ou seja, por si as coisas já se acalmam, mas... Sim, mas quer dizer, a Boeing não é diferente da Airbus nesse aspecto, percebes? E portanto não é diferente de nenhuma empresa. Sei lá, um projeto novo vai sempre levar, não sei, 3, 4, 5, 10 anos que seja, desde a abordagem inicial até que alguma coisa realmente sai cá para fora. Mas isso é normal em todas as empresas com projetos desta dimensão. Então se calhar a ideia que nós temos é uma ideia na cabeça, é mais uma ideia de startup em que este é uma reunião e começa a fazer novas coisas e aquilo sai no Twitter e aquilo é o grande produto e começa a vender o bem. Não é assim, quer dizer, não, o processo é bastante moroso, envolve imensas pessoas, envolve anos de trabalho, na verdade. E aquilo que eu te disse é verdade, em que nós utilizamos outras plataformas e também utilizamos muito outros países. Portanto, a Boeing está em 40 países, uma coisa sinistra. Não está em Portugal, que é uma pena, mas muito do trabalho, do software com que nós trabalhamos, vem dos Estados Unidos e, portanto, nós temos reuniões com eles semanais, diárias, mensais, o que for, dependendo do projeto, e muitas vezes também estamos a utilizar projetos que outra Boeing utilizou. Por exemplo, a Boeing da Austrália é bastante forte em criar produtos para o Ministério da Defesa australiano e, portanto, nós trabalhamos com eles para adequar as nossas respostas. Se calhar temos um bocadinho menos de experiência vamos aqui no Reino Unido e vamos buscar metade das ideias deles e trabalhamos em conjunto com eles. Portanto, há toda uma parceria, todo um networking que tem que acontecer para que os produtos sejam homogéneos. Mas agora, em relação à forma como a Boeing aborda os seus parceiros, uma empresa tão grande não pode queimar pontes, não é? Burning bridges. Há sempre uma cordialidade, há sempre uma paciência, há sempre um profissionalismo que toda a gente na Boeing tem que manter e tem que dar o exemplo. Eu penso que nós em Portugal temos muito sangue quente e temos muito aquela abordagem do este gajo não está a fazer aquilo que eu quero, se calhar o outro gajo vai fazer e falar com 2 ao mesmo tempo e 3 ao mesmo tempo. E isso não é aproximação, não é bem assim que se fazem as coisas aqui. Portanto, há sempre, a empresa com quem nós estamos a trabalhar pode nem sequer estar a responder há semanas, nós vamos sempre ser cordiais, vamos sempre mostrar o lado positivo, vamos sempre, quer dizer, e às vezes é frustrante, isso muitas vezes, não é? Uma pessoa quer despachar a coisa e tudo mais, mas pronto, evidencia, lá está, a morosidade do procedimento, mas também evidencia que
o projeto profissional é um projeto que é construído deste tipo de interações, é um projeto que é a tua empresa no futuro vai ser conhecida pela forma como trata os seus colaboradores, a forma como trata os seus... São eles que lhes dão dinheiro, não é? Efetivamente. Exatamente, é os seus parceiros, percebes? E por isso é isso que te vai fazer quem tu és, e portanto acho que é sempre importante tratar bem toda a gente nesse processo. E pronto, e portanto um não vive sem os outros, né? Os clientes não vivem sem a Boeing não vive sem os clientes. E aliás, a Boeing não vive sem Airbus e a Airbus não vive sem a Boeing. Há muitos projetos que nós não sabemos que às vezes trabalham em conjunto, não é? E que se ajudam um ao outro. E portanto a Airbus e a Boeing é só um exemplo. Mas sim, quer dizer, é muito importante que a Boeing tenha engenheiros que são positivos, que são educados, que são profissionais e que mantenham sempre uma postura daquilo que a empresa quer transmitir, que é de confiança, de legacy, de já estar no mercado há muitos anos, de ter sempre uma solução para os problemas. Isso acho que é bastante importante. Sim, a competitividade acaba sempre por gerar desenvolvimento, não é? Claro. E nesta onda do desenvolvimento e das parcerias, que avanços tecnológicos é que achas que serão feitos na indústria aeronáutica nos próximos 10 anos? Certo. Assim, uma data, pronto, não muito longa. Simpática. Sim, The million dollar question, não é? Portanto, se eu soubesse a resposta da pergunta, estava neste momento a fazer uma empresa que tivesse a fazer esse método, essa coisa. Portanto, ou seja, a resposta é, não sei. Mas desconfio que tenha muito que ver com... Acho que vai haver um foco muito grande no método de propulsão. Portanto, são motores e fuel e um pouco como está neste momento a haver a transição de motores de combustão interna para motores elétricos e carros elétricos. Acho que vai ter que começar a haver essa preocupação. Dito isto, e por acaso estava a falar este exemplo à minha namorada no outro dia, que era o desenvolvimento, o exemplo que eu dei dos carros elétricos, o desenvolvimento propulsivo dos carros elétricos não é em nada equivalente ao desenvolvimento de aviões elétricos para o que existe neste momento no mercado. Ou seja, um carro elétrico neste momento faz quase tudo que o carro convencional faz, muitas coisas faz melhor. Hoje em dia já tem autonomias equiparáveis, já tem métodos de carregamento equiparáveis. Um avião elétrico não é nem 5%, ou as ofertas neste momento, ao dia de hoje, não são nem 5% daquilo que um avião convencional, não é, oferece hoje em dia. Portanto, sem dúvida que isso terá que ser uma aposta do futuro, mas não estamos nem de perto prontos para substituir um pelo outro. Claro que há a conversa de hidrogênio, e eu sei que a Airbus está a trabalhar bastante nesse projeto. A Boeing tem uns projetos secretos que eu próprio não conheço em detalhe, mas que já ouvi falar. Mas eu penso que o método propulsivo vai ser o mais desenvolvido nos próximos 10 anos, e eu espero que em 10 anos já tenhamos uma solução de grande escala que possa transportar pessoas a nível global. Talvez não daqui a 10 anos, mas daqui a 10 anos já teremos um clear path de como lá chegar. E notas que neste momento a Boeing está um bocado também a pensar na parte da sustentabilidade, digamos assim, ou seja, o importante é o meio ambiente, tentar... Porque agora é uma necessidade, praticamente, digamos. Sim. Começar a... Sim, há duas perspectivas dessa pergunta, que é a perspectiva do trabalhador, não é? E eu, os meus colegas, e há a perspectiva do meu cliente. Se calhar o meu exemplo não é o melhor, porque, por exemplo, eu não estou construindo aviões, percebes? Eu não estou na linha de manufatura do 737 em Seattle, ou seja, eu não tenho nada em que eu possa apontar e dizer o que é que aquilo seja mais eficiente e gaste menos e que seja... Não tem nada à minha frente para fazer isto. Ou seja, tenho que introduzir um pouco a minha resposta, explicando que nós estamos mais a dar serviços, a criar serviços que criam soluções maioritariamente para o Ministério da Defesa inglês, o MOD. E o que acontece é, a nível de sustentabilidade, o Ministério da Defesa inglês tem targets, tem ambições, tem planos em curso que são bastante efetivos para alcançar uma sustentabilidade que eles querem até 2030, 2050, não sei neste caso. E nós, como provedores de serviço, não é,
temos que as cumprir. E, portanto, de certa forma, indiretamente, nós temos que cumprir metas relativamente rigorosas de sustentabilidade. Mas nós, como empresa, como somos uma empresa que presta serviços, não temos um material muito concreto que possamos dizer que agora vamos mudar completamente o paradigma daquilo que estamos a oferecer para a sustentabilidade. Posto isto, noto cada vez mais em reuniões de equipa, em reuniões de departamento, em reuniões de empresa, cada vez mais essa preocupação. E colegas e eu próprio questionamos tipo a leadership de o que é que se está a fazer e o que é que se vai fazer para dar relevância à sustentabilidade. Portanto, há sempre estas duas prioridades, há sempre estes dois polos. O polo de nós vamos sempre dar serviços e, portanto, estamos sempre dependentes daquilo que o nosso cliente quer. Se o nosso cliente quiser um avião supersónico, nós não podemos fazer um avião supersónico de baterias, não é? Por muito que nós gostamos da ideia e do ambiente e portanto, temos que ir sempre de encontrar isso. Dito isto, também há outra benesse de trabalhar com o MOD, que é nós somos obrigados a ter um disposal plan e somos obrigados a ter um obsolescence plan. Eu não sei se vocês sabem o que isso é, mas o disposal é mais fácil, que é nós temos de ter um plano para saber como é que nós vamos descartar, como é que vamos ver-nos livres, caso, não é? Do avião ou do equipamento de treino ou da solução do software. Portanto, não pensamos só no avião, podemos pensar em todo tipo de soluções que a banca pode dar. Mas, portanto, há esta questão do disposal e há a questão do obsolescence, que tem que ver com eu sei qual é o futuro que eu espero para a minha solução. Portanto, eu sei que este computador que eu vou dar vai ter uma obsolescence de, sei lá, 5 a 8 anos. E, portanto, eu vou ser o conservador e vou dizer que vai ser 5 anos. E ao final de 5 anos eu vou substituir este computador por aquele computador. E eu tenho um plano em prática para essa substituição. E isso, quando vais a ver, é melhor tu teres um plano em prática e tu saberes como maximizar essas soluções do que simplesmente teres que improvisar e chegas ao final de 5 anos, quer dizer, estás a optar por uma solução que se calhar não é a melhor. Portanto, há esse tipo de planos que nós temos que considerar e que eu penso que são bastante sustentáveis. Então, e digamos, há algum projeto que agora a Boeing está a começar a desenvolver ou que, sinceramente, pode até ser fora da Boeing? Algum projeto em que queiras participar? O meu futuro, quer dizer, não é uma coisa que, ou seja, aquilo que eu gostava de fazer nem sempre é uma coisa plausível, não é? Ou seja, eu se calhar de exemplo de carro elétrico, se eu quisesse aviões elétricos, eu não tinha neste momento uma empresa para quando dissesse, ok, eu vou trabalhar para esta empresa para aviões elétricos. Pode ser o caso, mas não acho que seja fácil ou evidente esse caminho, não é? Portanto, o que eu gostaria em teoria era efetivamente trabalhar com a aviação que fosse zero emissions, sei lá, métodos propulsivos mais inovadores talvez, em que tivéssemos um pouco mais na forefront da inovação e pronto, e tivéssemos um pouco mais de controle de parceria nessa tipo de indústria de futuro. Mas quer dizer, dito isto, não tenho nenhum, não menosprezo em nada os projetos nos quais estou a trabalhar. Se tu pensares bem, um país tem que ser sempre governável, sustentável, tem que sempre saber proteger-se, vai haver sempre essa necessidade. E se nós conseguirmos, portanto, vendo essa necessidade, se conseguires utilizar soluções sustentáveis para cobrir essa necessidade, estás a ajudar bastante nessa área. Portanto, tu não tens que ser inovador e criar soluções novas, tu podes tentar melhorar as soluções antigas que sabes que vais ter que fazer sempre, percebes? Portanto, nesse aspecto eu não sinto que esteja a par. Agora, claro, acho que como todos nós, portugueses, e orgulhosos somos portugueses, gostávamos também sempre de trazer estas inovações e tudo mais para Portugal. E tendo as condições para isso, eu também nunca diria que não. Portanto, será também uma coisa para pensar no dia em que venha. E para terminar, que conselhos é que podes dar aos engenheiros do futuro? Portanto, nós estamos aqui a estudar, que também querem ir para uma Boeing ou para uma grande empresa, e já agora a melhor coisa que se pode referir no CV, para, vamos dizer, vendermos o nosso serviço. Sim. Não sei, aquilo que eu sei lá, acho que toda esta conversa, né, nós podemos pegar em opiniões que eu tenho em relação a desde de lidar com
o primeiro trabalho, com a vida na Covilhana, na UBI, com entrevistas, acho que nós tocamos em bastante daquilo, desses pequenos exemplos. E já agora também queria tocar, nós falamos obviamente muito da Boeing, mas eu não acho que a Boeing seja mais meritória do que uma startup, do que uma empresa pequena que ninguém conhece e do que uma empresa portuguesa ou uma empresa vietnamita. Acontece que eu estou a trabalhar para uma das minhas multinacionais, mas isso não faz de mim melhor engenheiro, não faz da minha carreira mais única ou mais estimulante. Sei lá, não estou a viajar em primeira classe, não é? Como eu vos disse. Se calhar há empresas que o fazem, não é? E portanto, não acho que a Boeing seja a empresa mitológica e eu quero alcançar esse estatuto que eu penso que não é, na verdade. Até porque muitas, como também vos expliquei, a Boeing tem várias pequenas empresas, tem vários pequenos departamentos, tem vários pequenos escritórios que muitas vezes funcionam quase unicamente como uma pequena empresa. E portanto, é óbvio que o nome pesa bastante, mas não queria tirar o incentivo de vocês, de nossos colegas, trabalharem para empresas muito mais pequenas. Às vezes é mais fácil. E já agora adiciono que há uma tendência de crescer e aprender muito maior a trabalhar com empresas mais pequenas do que com empresas maiores. Quer dizer, é factual. E eu muitas vezes não incentivo pessoas a começarem a experiência de trabalho na Boeing, porque acho que é demasiado grande e é demasiado estruturada de uma forma que tu quase pôs palas na cabeça e tu fazes esta tarefa e tens esta função e nem sequer percebes o que é que as pessoas à tua volta a fazer, percebes? E portanto, trabalhar na empresa mais pequena ajuda, principalmente no início, na minha opinião. Que mais é que eu posso dizer? Acho que é muito importante a parte humana, acho que é muito importante a parte de o que é que são os teus gostos, que tipo de vida é que tu queres ter, o que é importante para ti, não é? Não ser só uma questão de trabalho, não ser só o que é que está escrito no CV, mas sei lá, eu gosto de conhecer outras culturas, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer desporto, tudo isso é importante para mim, tudo isso é tão mais importante do que eu trabalhar em empresas XYZ. Não é? Eu quero fazer uma família, onde é que eu tenho a melhor condição para fazer a minha família, percebes? Isso é tão relevante do que a empresa com que tu trabalhas, e portanto começa a pôr as coisas em perspectiva. E infelizmente eu acho que há muitas pessoas que se queixam muito do que Portugal tem para oferecer, mas quer dizer, não mudam, não é? Ou mudam, estão muito limitadas, têm esta e aquela desculpa toda, e eu não vou, não é, avaliar nenhum caso em particular, mas eu sempre pus a minha energia em mudar em vez de queixar. E penso que esse é um bom princípio. Claro que cada um tem oportunidades diferentes, mas acho que isso é importante. É uma coisa completamente diferente. Claro, sem dúvida. Mas portanto, posto isso, era essa a pergunta diária do CNR. Acho que é muito importante nós lermos bem aquilo que estamos a candidatar-nos e adequar o CV, ou seja, adequar o tipo de linguagem, as respostas que tu dás àquilo que a empresa dá à procura. Acho que isso é aquela beabá, não é? De básico, mas que se aplica muito. E adequar também os exemplos que vais dar na entrevista, ou seja, ir à procura daquilo que eles querem ouvir, à procura daquilo que tu sabes, não é? E portanto encaixares ali de certa forma. Eu já ouvi de experiências de pessoas que acham que este trabalho não é certo para mim, eu não gosto disto, não gosto daquilo. Eu não concordo com essa abordagem. Para mim, as pessoas devem sempre tentar, devem sempre falar e saber o que é que uma empresa procura, devem saber o nível, o standard do que aquele manager queria, estar à procura e portanto jogar sempre a melhor cara que nós temos para dar. E foi assim que eu sempre, de certa forma, alcancei aquilo que alcancei. Foi, portanto, expor-me, às vezes numa sensação mais desconfortável, às vezes falar de coisas que eu não percebo muito bem, mas estar lá, percebes? E muitas vezes isso fez a diferença. E portanto, esse tipo de coisas são bastante importantes, né? Nós estarmos lá, nós temos a capacidade de falar de coisas que não são só o trabalho,
Nós temos a capacidade de trabalhar em equipa, o respeito também, o profissionalismo, tudo isso são fatores tão mais importantes do que a academia, do que o curso, e do que o CV muitas vezes até. E portanto é tudo um misto de, não acho que não estou a dizer nada relacionário, mas é todo um misto destas pequenas experiências que fizeram com que eu chegasse onde eu cheguei e que às vezes ajuda outras pessoas a que também consigam ambicionar outras coisas, e é um pouco disto. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado desta conversa com o Rui sobre tantos temas que sem dúvida interessam a muitos de nós. Okay? Rui, muito obrigado por ter estado cá e ter-nos entregue esta parte do teu tempo hoje. Sabemos que é difícil. Sem problema nenhum. Foi um jeito, não gosto. Obrigado a vocês também do outro lado e vemo-nos no próximo episódio. Até ao próximo episódio e voltem sempre. 50, 40, 30.